Ok, vamos começar com uma imagem. Pensa assim, luzes piscando, uma batida de funk, daquelas que faz o chão tremer, sabe? E uma multidão de jovens pulando, cantando com uma energia, assim, contagiante. Parece uma balada de sábado à noite. Exato. Só que essa cena aconteceu dentro de um culto, na Igreja Sara Nossa Terra, lá em Jaci, Minas Gerais. E o estopim da nossa conversa hoje é justamente o vídeo dessa cena que, claro, viralizou e gerou um debate gigantesco. A fonte que a gente tem em mãos é um artigo do portal O Fuxico Gospel. Ele não só descreve o evento com o MC Jamil no comando, mas também, tenta entender a treta toda. E a pergunta que fica no ar e que a gente vai tentar desvendar aqui é: o que é isso, afinal? É uma renovação da fé? Uma forma de se conectar com a juventude? Ou é, sei lá, a banalização de um espaço sagrado? É uma pergunta excelente, porque ela vai direto no ponto nevrálgico da questão, né? Esse artigo é ótimo porque ele usa um vídeo específico, quase um flagrante, para abrir uma janela para uma transformação muito maior que está acontecendo. Certo. Então, nosso trabalho aqui não é decidir quem está certo ou errado, mas sim desmontar essa polêmica. A gente precisa entender o que está por trás dessa briga toda, peça por peça. Entendi. O que os artistas como MC Jamil defendem, por que uma parte do público amou e a outra odiou com tanta intensidade. E como isso, no fim das contas, é muito mais do que uma simples briga sobre gosto musical. Boa, então vamos direto para o epicentro da confusão, o vídeo em si. O artigo descreve uma euforia que é quase palpável. Jovens de olhos fechados, cantando alto, pulando no ritmo da batida. É uma cena de entrega total. Total. Mas aí, como sempre, veio a internet. O artigo mostra que a reação foi, 8 ou 80. De um lado, uma galera super empolgada, se sentindo representada, sabe? Do outro, uma avalanche de críticas pesadas. Imagino. Comentários comparando o culto a uma balada, gente dizendo que aquilo descaracteriza a liturgia sacra. Essa palavra, descaracteriza, apareceu muito. E essa palavra é a chave, porque ela carrega um peso enorme de tradição. Quando alguém acusa de descaracterizar a liturgia, o que está em jogo é a quebra de uma expectativa de séculos sobre como um culto deve ser. Existe um roteiro, um protocolo emocional e sonoro que as pessoas esperam. Um certo tipo de música, um tom de voz reverente, uma postura de contrição. O vídeo quebra tudo isso de uma vez só. Ele substitui a solenidade pela euforia. Consigo entender a galera que torceu o nariz. Para eles, igreja é um lugar de paz, de silêncio, de reverência, né? E, de repente, vira algo que, na cabeça deles, se parece com a festa do mundo, que eles talvez evitem. Exato, é um choque de linguagens. É um choque muito brusco. De um lado, o hino tradicional, do outro, o pancadão. Fica parecendo que são dois mundos que não deveriam se misturar. Exato, é um choque cultural dentro do mesmo ambiente. E isso levanta uma questão fundamental que o artigo nos força a encarar. O que de fato torna um espaço sagrado? Boa pergunta. É a arquitetura, o silêncio e as músicas consagradas pelo tempo? Ou é a intenção e a conexão que as pessoas sentem ali? Porque para os críticos, a forma foi violada e, portanto, a santidade foi comprometida. Certo. Mas se você olhasse para os rostos dos jovens no vídeo, a conexão parecia absolutamente genuína. Então a gente tem um conflito entre a santidade da forma e a santidade da experiência. Esse vídeo foi só a faísca que tirou essa discussão de dentro dos seminários de teologia e jogou na timeline de todo mundo. Faz todo sentido. E para entender melhor essa briga, a gente precisa ouvir quem está do outro lado do microfone, né? Quem está criando essa música. O artigo dá bastante destaque ao MC Jamil. Sim. E ele não é um nome qualquer nesse meio. Os números que o texto traz, cara, impressionam. 319 mil ouvintes mensais no Spotify, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele tem uma plataforma gigante. É muita gente. É muita gente. E o mais interessante é como ele se defende das críticas. Sim, a justificativa dele é o coração do argumento a favor do funk gospel. Exatamente. O artigo cita uma fala dele que é muito direta. Ele diz: como dizer que funk e trap gospel não é bênção?
Foi isso que me atraiu para conhecer Jesus e hoje é a ferramenta que uso para atrair vidas e levar alegria a milhares de corações pelo Brasil inteiro. A palavra-chave aí... A palavra que pulou para mim foi ferramenta. Exato. Essa palavra, ferramenta, é a chave de tudo. Note que ele não diz que é arte pura ou adoração no sentido clássico. É um instrumento com um objetivo muito prático. Uhum. Quase como uma estratégia de evangelismo, se a gente for pensar de forma mais direta. A batida, a linguagem, o ritmo do funk, nada disso é o fim, é um meio. É o veículo que eles acreditam ser o único capaz de levar a mensagem deles para um público que jamais seria alcançado por um coral ou por um hino tocado no órgão. Mas essa palavra ferramenta ou a ideia de estratégia não soa um pouco fria? Quase calculista? Imagino que os críticos diriam que a adoração não pode ser reduzida a uma estratégia de marketing para atrair jovens. Sem dúvida. Que a fé não é um produto a ser vendido com a embalagem da moda. Sem dúvida. E essa é exatamente a tensão. Do ponto de vista dos críticos, usar uma ferramenta do mundo para atrair pessoas para a igreja é correr o risco de trazer o mundo para dentro da igreja, diluindo a mensagem. Certo. Mas, na perspectiva do MC Jamil, que o artigo deixa bem clara, a lógica é outra. Ele complementa dizendo que usa essa ferramenta para alcançar jovens com depressão. Ou seja, para ele, não é uma questão de marketing, é uma missão de resgate. Entendi. Ele está dizendo, eu preciso falar a língua deles para que a mensagem de esperança chegue. Se eu for com uma linguagem que eles não entendem, eu perco a chance de ajudar. É uma lógica bem pragmática. E o artigo mostra que ele não está sozinho nessa. Cita outros nomes, como o DJ Bruninho Music, com mais de 100 mil ouvintes, e tem uma música dele que o artigo menciona, chamada Salmo 150. O nome é ótimo. O nome é genial, na verdade. É um trocadilho. O ritmo do funk, muitas vezes, é de 150 BPM, batidas por minuto. Ao mesmo tempo, ele faz uma referência direta a um salmo da Bíblia. É uma tática de ressignificação cultural. Eles pegam um código da cultura funk, o BPM, e o rebatizam com o significado religioso. É uma forma de dizer, essa cultura também é nossa, podemos usá-la para os nossos propósitos. É quase um ato de apropriação e santificação de um elemento secular. E a gente vê isso de forma ainda mais clara no uso das gírias, que o artigo também aponta. Sim, isso é polêmico. O texto cita a música Tropa de Jesus, do MC Jamil, onde ele chama Jesus de brabo. Para quem está de fora ou para um fiel mais velho, ouvir Jesus sendo chamado de brabo pode soar quase como uma heresia, um desrespeito profundo. Pode soar, mas a gente precisa fazer exercício de tradução cultural que eles mesmos estão fazendo. Na gíria atual da juventude, brabo é um elogio máximo. Significa incrível, poderoso, o melhor que existe. Ah, entendi. Então, quando o MC canta isso, ele está, na verdade, exaltando Jesus na linguagem mais potente que o seu público entende. Ele está tirando Jesus daquela imagem distante, formal, de vitral de igreja, e o trazendo para a roda de amigos, para o dia a dia. Para perto. É uma tentativa radical de criar intimidade e identificação. É uma quebra de formalidade total. E faz pensar que talvez a distância, que para uma geração signifique reverência, para outra pode significar apenas distanciamento. Algo que não tem nada a ver com a vida real deles. Exatamente. O que eles estão fazendo, de forma consciente ou não, é responder a uma pergunta que toda a instituição antiga enfrenta. Como nos mantemos relevantes? Como garantimos que a nossa mensagem, que consideramos atemporal, continue sendo ouvida por gerações que falam línguas e vivem em mundos completamente diferentes dos nossos fundadores? Certo. A resposta que o funk gospel dá é traduzindo tudo. Se for preciso, a gente traduz a música, a linguagem e até o jeito de se referir ao sagrado. O risco, claro, é sempre o que se perde nessa tradução. E essa ideia de tradução vai se espalhando, né? Porque o artigo deixa bem claro que o fenômeno não se limita à música. Isso me chamou a atenção. Sim. Não é só sobre o que toca no culto. O texto descreve todo um lifestyle que vem junto. Fala da galera adotando streetwear, roupas mais largas, casuais, tênis da moda. E mais,
fala da existência de festas pós-culto com DJs tocando remixes de música gospel. Isso muda tudo. Muda completamente o jogo. Se a gente conectar isso a um contexto mais amplo, o que o artigo está descrevendo é a formação de uma subcultura gospel. Uma subcultura. É. A música é a trilha sonora, mas ela vem com um código de vestimenta e com rituais sociais próprios, que são essas festas. Não é mais um evento isolado de domingo. É uma identidade que se vive e se exibe durante toda a semana. E qual a grande virada de chave em relação ao modelo, digamos, mais tradicional dos nossos pais ou avós? Olha, a grande virada é o fim da separação. No modelo mais antigo, a vida era muito compartimentada, né? Existia a roupa de ir para a igreja e a roupa do dia a dia. Verdade. A música da igreja e a música do mundo. Eram universos com fronteiras bem definidas. O que esse movimento propõe é uma fusão total. É um modelo integrado onde a cultura jovem e a fé não são mais vistas como polos opostos. Elas se misturam. A mesma batida que toca na playlist da academia, toca no culto. O mesmo tênis que se usa para ir ao shopping, se usa para ir à igreja. A fé deixa de ser um lugar para onde se vai e passa a ser algo que se é, em todos os lugares. Então, o que a gente está vendo é a criação de um ecossistema de fé para a juventude, onde eles não precisam abrir mão do seu estilo, da sua linguagem e da sua diversão para serem religiosos. Exatamente. Eles podem ter tudo isso dentro do próprio ambiente da igreja. Exatamente. E isso é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior vulnerabilidade desse movimento. A força é que ele cria um ambiente de pertencimento muito forte para o jovem, que não se sente mais dividido entre dois mundos. Certo. A vulnerabilidade, que é o ponto dos críticos, é, nesse processo de integração total, será que a fé não acaba se conformando demais à cultura, em vez de transformá-la? Será que, ao adotar todas as formas da cultura pop, ela não corre o risco de perder sua essência, sua capacidade de ser uma voz diferente, de desafiar o status quo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E isso explica a conclusão do artigo. O texto diz que, apesar de toda a polêmica, o gênero está se firmando como uma nova linguagem de fé e esperança. É uma linguagem que funciona. Funciona para um público específico. E o preço a se pagar por isso, como o próprio artigo reconhece, é a quebra dos padrões litúrgicos tradicionais. Parece uma troca deliberada. Sacrifica-se a forma para, na visão deles, salvar e propagar o conteúdo da mensagem para uma nova geração. Exatamente essa troca. A lógica deles é que a liturgia, a forma, é um carro. Se o carro antigo, Fusquinha, já não consegue mais levar a mensagem para a juventude urbana do século XXI, então é preciso construir um carro novo, mais rápido, com som melhor. Para eles, esse carro novo é o funk. A controvérsia toda nasce porque, para os críticos, a forma não é só um carro que pode ser trocado. A forma, a liturgia, o hino solene, tudo isso é parte intrínseca da própria mensagem. Mudar o carro de forma tão radical seria para eles corromper a própria carga que ele leva. E é nesse impasse que o debate todo se instala. Que análise! Então, se a gente olhar para trás na nossa conversa, fica claro. Começamos com um vídeo barulhento de uma festa na igreja e terminamos discutindo uma transformação cultural gigantesca. Exato. Vimos que o funk gospel é um campo de batalha entre tradição e inovação. Entendemos a perspectiva dos artistas, como o MC Jamil, que veem a música não como entretenimento, mas como uma boia de resgate, uma ferramenta de conexão. E, no fim, percebemos que essa batida é só a trilha sonora de uma mudança muito mais profunda sobre como uma nova geração quer viver e expressar a sua fé no Brasil de hoje. Sim. A fonte nos joga bem no meio dessa tensão não resolvida entre preservar a tradição e a necessidade urgente de se comunicar com o presente. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além do funk gospel. Essa discussão toda nos obriga a pensar na relação complexa entre a mensagem e o meio que a carrega. Se a gente assume que a essência de uma crença é imutável, até que ponto a sua embalagem, a música, a roupa, a linguagem, o ritual, pode ser modernizada para dialogar com novos tempos, sem que a essência se perca no processo? Onde exatamente a gente traça a linha que separa a adaptação inteligente da completa descaracterização? Essa é a pergunta que fica ecoando muito depois que a batida acaba.